Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos amigos que nos acompanham na internet. Depois que a gente ouve uma música dessa, né? Que, para quem não sabe, foi o Chico quem escreveu essa música, psicografou essa música. E Roberto Carlos teve assim esse privilégio, né, de musicalizar e interpretar. E é bem interessante porque ele, na música, ele fala tinha a voz mais doce, né? Que alguém já pôde ouvir. E a gente vai falar hoje sobre palavras doces como mel. Mel já é uma palavra gostosa de se dizer, né? A gente chega a lambrer os lábios quando a gente lembra de mel, né? Porque é muito bom. Raros são as pessoas que não gostam de mel, né? Então, eu botei ali palavras, então, doce como mel. Dizem as más línguas, porque as boas línguas nunca iriam dizer isto, que as mulheres falam, em média, 30 mil palavras por dia e os homens apenas 15 mil. Vocês acreditam nisso? Mas você sabe por quê? É porque precisamos repetir tudo. Então, acaba que fica sendo o dobro do que a gente normalmente fala, né? É só uma brincadeira para a gente ficar bem descontraído, que hoje a palestra é bem descontraída. A palestra numa conversa, né? Bastante descontraída. Pois bem, existe um ditado popular que as pessoas falam pelos cotovelos. E eu fui procurar saber o que é isso, alguém fala pelos cotovelos. Na verdade, é porque, normalmente, quando a gente está conversando com alguém e a pessoa não nos dá atenção, a gente toca-se no cotovelo da pessoa. Já pararam para pensar? A gente fala, ei, preste atenção no que eu estou dizendo, né? A gente não faz assim, a gente normalmente toca no cotovelo da pessoa. Daí veio essa frase, né, de dizer que fulano de tal ou que fulano de tal fala pelos cotovelos. Mas essa história da gente falar demais, a revista Science vai nos dizer que as mulheres pronunciam cerca de 16.215 palavras por dia. E os homens, 15.660. Uma diferença de 15 e 46 palavras, gente. Não é só, não é bom? Não pode dizer que a gente conversa demais, né? Mas nós vivemos, né, entre palavras, nós fazemos a vida com palavras e as palavras acabam atravessando toda a nossa existência, uma concessão divina para o ser humano. E a palavra, ela é a forma que a gente usa para se comunicar. Se a gente não tivesse a palavra, a gente estava aí fazendo gestos, escrevendo nas paredes, até como era lá antigamente, né? Então, o Bordenave vai nos dizer que a comunicação é o ato pelo qual a pessoa se relaciona, é o ato pelo qual as pessoas se relacionam, transformando-as mutuamente e a realidade que as rodeia. Então, veja bem, a comunicação é o ato com o qual a gente nós vamos nos relacionar com o outro, transformando-nos, porque nós falamos e nós ouvimos, e à medida que nós falamos também, o outro vai absorvendo, nós vamos também atingindo o outro mundo que está próximo de nós. Então, às vezes a gente não dá o devido valor à bênção que a gente tem. Às vezes é de enxergar, às vezes é de ouvir, de andar, e a gente só consegue dar o valor exato dessas coisas quando a gente perde, né? Eu hoje estava andando no cachorrinho na praia, e eu olhava assim, aquele dia maravilhoso, e eu dizia assim, meu Deus, graças a Deus eu tenho olhos para ver isso. Com alguma deficiência, mas a gente enxerga, a gente vê essa maravilha. Então, eu fiquei imaginando, se eu não tivesse a visão, o quanto que eu ia perder desse dia de estar podendo apreciar aquilo. A mesma coisa, eu não estaria aqui hoje falando, nós não estaríamos nos comunicando. Mas olha o que o Livro dos Espíritos nos fala. Deus não lhe deu ao homem inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, não foi inútil que ele deu a cada um de nós a palavra. Porque é com ela que nós nos relacionamos, é dela que nós usamos para nos relacionar.
Existe a programação neurolinguística que fala do poder da palavra, que fala de como nós devemos usar a palavra. Como palavras negativas atuam na nossa mente, atuam na nossa psicosfera e muda a nossa maneira de viver. E muda a nossa maneira de olhar as coisas. Então, a programação neurolinguística, o neuro vai se referir aí, né, como o cérebro trabalha e processa as informações, pensamentos. E a linguística está relacionada à linguagem, como faz parte, interfere no processo cerebral. Então, vamos colocar isso num exemplo. Ali vocês estão vendo que tem um jogador que vai bater o pênalti e o goleiro. E lá em cima da trave está escrito ali, errar é humano. Então, um técnico formou 2 times e no primeiro time ele disse: vocês vão lá, vocês vão ver como palavra, vai lá e não perca o gol. Dos 10 que bateram o pênalti, 9 erraram. Vai lá, olha como é interessante, e não perca o gol. 9 erraram e apenas um acertou. Aí ele foi lá no outro time e disse assim: vai lá e faça o gol. 10 fizeram o gol. E ele ficou ali analisando. Olha o poder do não. Olha o poder do não. Quando eu vi isso, eu até me corrigi, porque eu falo para as pessoas, olha, não vá se esquecer de fazer isso. Eu disse, não, se eu disser não vá se esquecer, a pessoa vai esquecer. Eu digo, olha, não se esqueça de fazer isso. Ou não, olha, se lembre de fazer isso. Eu tirei o não, porque eu comecei a perceber que, se na minha cabeça isso tinha influência, na cabeça do outro poderia também ter. Então, vamos ficar espertos. Olha a diferença. Se a gente acha ainda que isso é uma coisa tão simples, imagine que você vai fazer uma prova. E alguém diga para você, não cometa muitos erros ou você não passará no teste. Sem perceber, a gente acaba falando isso com filhos, com amigos. Ó, não cometa muitos erros, senão você não vai passar lá no teste. Mas olha a diferença se a pessoa chegar para outra e disser assim, certifique-se de acertar o máximo que você puder e você receberá uma nota excelente no teste. Ficou diferente? Ficou muito diferente. Muito diferente. Você vê que como a palavra tem, de fato, poder. No primeiro que ele disse, olha, não cometas muitos, senão você não vai passar. Mas no outro, ele suavizou e, com certeza, a pessoa que foi fazer o teste foi fazer de uma forma muito mais confiante. Então, a gente está começando um ano novo e a gente faz muitos propósitos, né? Vamos tirar o não de testa. Eu vou conseguir, eu vou fazer, né? Eu vou lembrar e não usar não. Né? Porque quando a gente usa algo negativo, a gente já grava ali na psicosfera da pessoa, ou na sua, que você não vai conseguir. E, às vezes, a gente fala, eu não vou conseguir isso, mas você nem tentou. Você nem tentou, você está dizendo que você não vai conseguir. Então, a palavra, de fato, tem poder. Um certo preletor estava falando como eu, que sou conversante, e estava falando que a palavra tinha poder. Aí levanta-se uma pessoa, não devia estar num bom dia, né? Levantou e falou assim para ele, não é porque eu vou dizer felicidade, 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 que me irei sentir melhor. E não é porque eu vou dizer desgraça, desgraça, desgraças que irei me sentir menos bem. Ele não concordou com o que o preletor estava falando. Aí o preletor falou assim, cale-se, seu idiota, é incapaz de compreender o que quer que seja. O que você acha que aconteceu com esse cara? Aí ele disse assim, você é uma espécie de... Provavelmente ele dizia de bichinho de orelha, né? Bem assim, joelhinho de elefante, né? Para não dizer grosso, papelzinho de bulhar prego, essas coisas assim que a gente chama o outro, né? Aí ele disse assim, você é uma espécie de... Aí ele, o palestrante que estava falando do poder da palavra disse, eu peço que me desculpe, eu não quero magoar, peço que aceite as minhas sinceras desculpas. E tem a resposta à questão que propuseram. Algumas palavras desencadeiam dentro de você raiva e cólera e outras acalmam.
Quando ele disse, cale-se, seu idiota, aquilo acendeu a ira do outro. Mas quando ele disse, me desculpe, ele estava dizendo por que ele estava fazendo aquilo para exemplificar, o outro se acalmou. Se você acha que você está muito longe disso, se eu disser assim, hoje nós vamos aqui estar todos serenos. Tem até fundo musical, você não percebeu? Tem um tudo-du aqui, um tudo-du de uma alegria. Ela gosta de palco, né, gente? A gente tem que reconhecer, né? Olha aí. Além de gostar de palco, é cantora. Então, veja bem. Quando eu disser assim, hoje todos nós vamos estar calmos, serenos e tranquilos. O que passa na cabeça da gente? A gente pode dar uma voada e pensar num lago, né? A gente pode pensar num lugar de paz, a gente pode pensar numa paisagem com muitas flores. Mas se eu disser assim, hoje todos nós estamos num trânsito com muita agitação, como é que você se sente? Ali, agoniado, vendo o carro de todo quanto é lado, porque as palavras criam ao nosso redor as imagens que nós transmitimos. Nós criamos imagens quando nós falamos. Ele vai dizer assim, algumas vão desencadear cólera, ira, e outras vão desencadear a calma, ou vão acalmar a pessoa. Isso é muito interessante, porque às vezes nós esquecemos isso nas nossas relações de amizade, nossas relações familiares, às vezes nossa relação de amor. Porque a gente acha que aquele que já está do nosso lado 5, 6, 7, 10 anos, 50 anos, pode aguentar tudo, né? E às vezes nós nos esquecemos. E às vezes somos muito dóceis lá fora. E dentro de casa somos papelzinho de embrulhar prego, né? Então, é para a gente trazer à mente a necessidade da docilidade de como a gente fala. E muitas vezes não é o que nós falamos, é como nós falamos. Porque se eu disser a você, mas isso é tão bonitinho, é lindo, mas se eu disser bonitinho, é a mesma palavra, mas de uma forma diferente de ser dita, que tem uma influência sobre nós. Pois bem, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que é o Divaldo que vai escrever a psicografia do Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer o seguinte: sabe-se hoje, cientificamente, que a boa palavra proferida com entusiasmo faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor, tal como ocorre na acupuntura. Gente, palavra tem poder ou não tem poder? Olha que maravilha! A palavra que é boa, proferida com entusiasmo. É capaz de fazer isso em você, é capaz de atuar na medula e bloquear a dor. Eu lembro que quando eu estava começando a fazer a pesquisa dessa palestra, o Gianecchini, ele teve um câncer, ele fez um tratamento ao longo do tempo, e ele dizia como foi boa as palavras que ele recebia das pessoas, a forma com que as pessoas acolheram, e falando como aquilo melhorou o estado de saúde dele, como aquilo o revigorou. E quantas vezes a gente está desanimado, a gente encontra um amigo, né, que fala com a gente assim, olha, vai ficar bem, vai ficar tudo bem, você vai vencer isso, você vai ficar legal, a gente dá uma força que a gente até sai exatamente daquele mood, né, daquela situação que nós estamos, por conta de uma boa palavra pronunciada. Já estão maquinando e pensando, como é que eu falo, né? Como é que eu vou falar? Como é que eu estou falando com o outro? No livro Entre a Terra e o Céu, existe uma dificuldade muito grande que estava havendo uma subjugação e um vampirismo de uma senhora que estava no plano espiritual com uma outra que estava na Terra encarnada. E esse trabalho de desencarne, esse trabalho de diálogo que o plano espiritual tinha com o plano material era muito difícil. Porque era um processo, assim, tamanho de subjugação, de obsessão da pessoa com a outra. E eles vão buscar em esferas maiores, superiores, uma pessoa para ajudar nesse processo. Porque estava sendo difícil realizar esse processo de desobsessão.
E eles vão ali buscar, então, uma pessoa e que vem fazer esse trabalho. E aí o ministro vai nos dizer o seguinte, que a palavra, qualquer que seja, surge dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A palavra falada contém imagens e contexto. Então, ele dizia que para fazer esse processo de separação, esse processo de obsessão, era preciso alguém que soubesse usar muito bem a palavra. Porque a palavra tem o que aí, ó? Raios de natureza dinâmica, tem energia elétrica. E ele continua a nos dizer que se essa palavra for emitida com amor, conduz a quadros e ideias felizes, expulsando pensamentos e sentimentos inferiores e favorecendo a entrada da esperança e da felicidade. Olha que maravilha, né? Não foi em vão que nos foi dado a bênção da palavra. E agora, quando a gente faz o estudo, que a gente vê quantas coisas tem envolvido, a energia elétrica que tem no que a gente fala, a natureza dinâmica do que fala, nós temos que elaborar melhor o que falamos e como falamos. E vocês vão ver que ele fala ali sobre energia elétrica. E nós vivemos assim, cercados de energia. Tudo tem energia. Tudo tem energia. Não se preocupe, porque isso é excesso de energia também, gente. Que o vovô vai canalizar, né? O vovô vai canalizar a energia, né? Pois bem, e o que é uma energia? Ali, além da gente estar vendo aqui, né? Como é, o que é uma energia, né? O que é uma energia, né? Energia é potencial inato para executar, trabalhar ou realizar uma ação. Veja só, na palavra está contido tudo isso e na palavra está contido energia, que é, ali, em última análise, um potencial de trabalho para realizar uma ação. Então, nós estamos vendo esse rapaz aí pensando. Pensando. E como é que chega até nós a palavra, ou como é que a gente formula todo esse universo do que a gente fala? Então, ele vai dizer ali, o pensamento é o instrumento sutil da vontade do espírito. O pensamento. Quando eu penso, eu crio um campo de vibrações ao meu redor. Vamos imaginar, né, um círculo assim. Aí, o que vai acontecer depois? Isso vai andar como ondas que eu vou me conectar com outras também. E os pensamentos são os precursores de nossas palavras e ações. Então, eu vou pensar para poder falar, mas nem sempre eu penso para falar. Primeiro, muitas vezes eu falo, depois eu penso. Mas eu já formulei aqui dentro o que eu vou falar. E passo por esse processo. Mas no dia a dia a gente não pensa nisso, né? A gente não pensa na profundidade do que a gente fala e de como nós falamos. E nós temos vários canais de expressão. Se eu coloquei esse quadro aí agora, todo mundo vai me dizer quem é. Quem é? De quem é esse quadro? Alguém sabe? De Michelangelo, é o Davi de Michelangelo. Como é que o Michelangelo se expressava? Ele se expressava na arte, fazendo a sua arte. Para quem conhece a arte de Michelangelo, quem já teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre ele era extremamente meticuloso e ele era muito perfeccionista. Então, era praticamente impossível você encontrar um erro na arte dele, porque ele era muito perfeccionista. E a gente sabe da dificuldade que é as pessoas elaborarem uma arte em mármore. Né? E ele vai fazer. Eu tive a oportunidade de ver a estátua de Davi, que é uma coisa assim que realmente você literalmente baba. Né? Então, ele expressava o mundo íntimo dele na arte, na escultura. Então, a gente pode ver, imaginar como era esse artista pelo que ele fazia, pelo que ele emanava dele. Se a gente vê esse quadro que algumas pessoas podem conhecer, de Rafael Sanzio.
Quando a gente olha para esse quadro, a gente vê o que do artista? Ele está retratando o quê? Seres angelicais. Então, a gente pode achar que ele, de fato, é um homem muito ligado à religiosidade. Então, o Sanzio se expressava pintando, e ele expressava o mundo íntimo dele. Ele colocava para fora o que ele sentia nos seus quadros. O canal de expressão dele era esse, pintar. Nós temos, na música popular brasileira, o cantor Chico Buarque de Holanda. E o Chico tem uma relação muito especial com o mundo feminino. O Chico canta músicas que você vê a alma feminina retratada. A gente vê Yolanda, né? A gente vê Folhetim, e tantas outras músicas do Chico que ele canta a mulher. Ele canta o sentimento da mulher bem cantado. Então, a gente pode imaginar que esse artista ele tem uma ligação muito grande com o lado afetivo dele feminino. Porque ele retrata o ser dele íntimo através da música e como ele gostaria de ser reconhecido, talvez, ou de se mostrar dessa forma. Então, esses artistas expressam, eles têm o seu canal de expressão, que é a arte. E nós? Qual é o nosso canal de expressão? O Emmanuel vai nos dizer que o nosso canal de expressão é o eu. Olha que legal. Aí se a gente pensa, o que eu estou externando? O que eu estou externando? Porque o canal de expressão nosso, de uma forma geral, né, inclusive dos outros artistas, é o eu. E ele vai nos dizer uma coisa bastante interessante, que a palavra é o canal do eu. Eu estou me expressando através da palavra. Ele vai nos dizer no Fonte Viva, pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. E muitas vezes nós somos reconhecidos pelo que falamos e pela forma que falamos. Se a palavra é canal do eu, o que é que eu estou demonstrando ser? O que é que eu estou exteriorando? E ele vai dizer que cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, ou solapam ou restauram, que fere ou balsamiza. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio. Qual é o vocabulário que nos é próprio? Do que falamos? O que nós estamos emitindo? E ele continua nesse mesmo texto. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais. Bem metódico, né, o Emmanuel? Ele vai dizer expressão, maneira e voz. 3 elementos essenciais na forma de nós nos comunicarmos. Se não aclararmos a frase, se a frase não for clara, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos susceptíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Gente, olha como falar, olha como a expressão, olha como o canal, que é a palavra, é importante. Olha como ele mastigou aí os 3 elementos essenciais. Se a gente não é claro na hora de falar com o outro, se nós não apuramos o modo como falamos. Eu tinha mania lá na Bahia a gente fala que deu uma rabisaca, a gente fala, não vou. Além de falar não vou, a gente tem o body language, né? A forma de se movimentar. A gente fala com, olha o que ele fala. Além de aclarar, a gente tem que apurar o modo. E se não educarmos a voz, o tom daquilo que nós estamos falando. Como é o tom? Qual é o tom que eu estou usando? Qual é o tom que eu vou usar este ano para falar, para expressar o meu eu? Se a gente não fizer isso, ele está dizendo o que acontece.
estamos susceptíveis de perdermos oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. E aí, você fala palavrão? Claro, que bom, né? Claro. Então, eu costumava falar muito palavrão. Muito palavrão. E, graças a Deus, eu não era espírita na época. E alguém me chamou a atenção. Falou assim, mas, olha, você já pensou quanto palavrão você fala? E eu disse, não, claro que não vou estar preocupada com isso. Foi na época da rebeldia. Eu também tive, viu, gente? Durou um bocado de tempo. Diga-se de passagem. E ele era espírita, eu não sabia, porque eu trabalhava numa escola de línguas, mas assim, ele tinha muitos espíritas, eu nem sabia. Mas ele dizia assim, porque quando você fala esses palavrões assim, eu chego, dá uma coisa assim em mim. E ele não me disse qual era a coisa que dava também, não. O nome dele era Rafael. Eu disse, mas Rafa, que besteira, todo mundo fala palavrão. Sim, mas preste atenção que você fala muito palavrão. E eu, né, só depois de muito tempo, fui entender o que ele queria me dizer. Então, as pessoas acham que falar palavrão é bom porque é uma cartaz. Vocês falam palavrão, aí você põe toda a sua raiva para fora. De fato, você põe toda a sua raiva para fora e muito mais, né? Então, você costuma dizer palavrões? O que você pensa disso? É bom, é ruim? Para alguns, é um modo descontraído de falar. Então, o que você pensa disso? O que eu penso sobre isso? Levando-se em consideração o que eu falei antes, vamos fazer uma análise agora. Dos benefícios da palavra, de como é bom, de como deve ser emitida, do objetivo da palavra. Falar a palavra é uma boa? Será que é? Pensemos. Para muitas pessoas, dizer palavrões é uma forma de aliviar tensões. Só que a pessoa não pensa que quando solta um palavrão, ele joga na psicosfera dele primeiro toda aquela energia. Então, antes de atingir o outro lá, ele atingiu primeiro a si mesmo. A si mesmo. Então, os palavrões reúnem um conjunto de problemática muito séria. E se a gente está valorizando essa concessão divina para nos relacionarmos com o outro, nós precisamos rever isso. Mas não xingar outra pessoa é fácil. Agora, não falar uma palavrão quando você dá uma topada com o dedo mindinho. Eu vou te ensinar como é que você faz isso. Hoje, vou te ensinar, porque o meu velho caiu umas 3 vezes, eu vou dizer o que eu fiz. Então, gente, qual é a problemática que o palavrão vai reunir? Primeiro, é uma agressividade sonora. Porque, olha, às vezes a gente até tem o costume de falar um palavrão, mas a pessoa que não tem o costume de lidar com isso, ouvir isso, agride os ouvidos. É uma agressividade sonora. Segundo, é uma vulgaridade mental. A gente poderia dizer assim, na hora de tomar uma topada, dizer assim, intelectual, inteligente, interessante, não é? Seria muito melhor, né, a gente falar essas palavras. A gente quase sempre não lembra do intelectual na hora H. Então, isso vai nos... Olha o canal. A palavra não é o canal do eu? Eu não estou me expressando com a palavra? Olha a vulgaridade mental de quem fala muito palavrão, de quem fala palavrão, né? Olha a psicosfera negativa que eu crio ao meu redor. Porque o palavrão, ele nunca vem desassociado de uma emoção. Né? A gente, quando solta os bichos tudo. Abre a cancela e sai tudo. Só que quando sai, você está envolvido nessa psicosfera que você vai ser atingido primeiro. É um desrespeito. Porque muitas vezes, com esse hábito, como eu tinha, esse péssimo hábito, eu falava na presença de minha mãe, de meu pai, e eu agredia, a agressividade sonora, eu agredia os ouvidos dos meus pais. Mas quando a gente está envolvido no contexto, a gente nem presta atenção a isso, a menos que a gente abra os olhos e escute o que a gente não gosta de escutar, né? E tem uma sintonia com espíritos inferiores. Aí a gente abre a porta e depois não sabe onde foi que a gente abriu a porta. Sintonia com espíritos
inferiores. Porque espíritos superiores não andam falando palavrão. Por isso que eu não sou espírito superior, entendeu? Outro dia eu estava ouvindo uma palestra e o cara lá falando, a gente se acha, o espírito se acha. Acha que é o tal, que é o iluminado, que não sei o quê. Eu vou dizer a você qual é a sua categoria de espírito é agora. Você tem raiva? Eu disse, vixe. Você tem ódio? Você reclama muito? Você fala mal do outro? Ele sabe fazer uma lista. Pois é, isso tudo é característica de espírito inferior. Então, não pude nem dizer nada, né? Porque muitas coisas que ele disse eu estava. Mas a gente está caminhando, né? Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente precisa do centro, que é para trazer à mente da gente essas coisas. Então, toda essa problemática, o palavrão traz. Porque, como eu falei antes, não só a palavra, é a emoção que ele traz junto, né? Então, Paulo vai nos dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Você pode falar palavrão? Pode. De manhã, de tarde, de noite, levante e deite falando palavrão. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. E é Martins Peralvas que vem nos dizer. Quando o homem acorda para as eternas realidades do bem e da moral, do sentimento e da cultura, certas normas da vida social são para ele evidentemente lícitas, mas não lhe convém. Aí complicou a vida da gente, né? Quando o homem acorda para essas eternas realidades, bem, moral, cultura, sentimento, ele pode, é lícito, mas não convém. Por que não convém? Não convém porque não edifica. A palavra maldita não edifica. Não constrói intrinsecamente. Não aprimorizam, ou não aprimoram, e não aproveitam ao espírito imortal. Então, como Emmanuel falou lá no começo, nós temos que aclarar a frase, a gente tem que ver a entonação da frase e o que nós estamos falando para que isso seja de uma forma benéfica para todos nós. Jesus falou disso. Você pensa que Jesus não falou do palavrão, não? Falou. Jesus falou disso. Lá estava ele dizendo, eu, porém, vos digo que quem quer que se encha de cólera contra seu irmão, para a gente soltar um palavrão, a gente já entrou em cólera. Ele está dizendo ali como é que funciona o negócio. Eu, porém, vos digo que quem quer que se encha de cólera contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão raca, estará condenado pelo tribunal. Porque raca era uma palavra muito dura, muito agressiva. E além de dizer a palavra raca, a pessoa ainda cuspia. Então, é o que a gente pode considerar um palavrão. Então, ele diz assim, aquele que entrar em cólera com seu irmão estará sujeito a julgamento. É claro que não haveria um tribunal para fazer isso, mas de que julgamento ele está falando? Porque quantas vezes a gente usa uma palavra ou uma frase ou uma entonação que depois a gente fala assim, puxa vida, eu não devia ter dito isso. Eu não devia ter falado isso. Olha o julgamento. Olha o nosso juiz. E raca, né? O raca era um homem sem valor. Vocês acham ser um homem sem valor? Pelo amor de Deus, não vamos sair daqui chamando ninguém de raca, não, viu, gente? Porque às vezes eu falo uma coisinha aqui, daí a pouco o povo está repetindo aí fora. Outro dia a Marisa se esqueceu de um nome que eu falei gasofilácio, que era o lugar onde botava as moedinhas lá no templo de Jesus. Aí a pouco saiu a turma do gasofilácio daqui de dentro. Todo mundo chamava o outro de gasofilácio aí fora. Então, era um homem sem valor, raca, né? E como eu falei, o julgamento, o tribunal, é a nossa consciência dizendo, olha, não fiz certo. Aí o amigo me perguntou, mas olha, você não falar palavrão é ótimo, mas na hora que você bate o dedinho, miudinho, numa quina, e você se lembrar de não falar um palavrão, é difícil. Então, vamos tomar nota. Vamos tomar nota do que a gente pode fazer numa situação dessa. Primeiro, reconheça que falar palavrão causa estragos. Você não ganha nenhum argumento, nem prova inteligência. Palavrão intimida e não estimula. Então, a gente tem que ter consciência de que palavrão não deve ser a nossa praia, primeiro. Segundo, comece eliminando os palavrões casuais. Faça de conta que a sua avó, a sua filha, ou seu pai, chefe estão ao seu lado. Porque às vezes, quando a mãe da gente está do lado, às vezes, né? Ou então a filha, né? A gente bate na boca,
Desculpa, né? Não ia falar isso, né? Então, vamos pensar, né, que alguém que a gente vai ferir está do nosso lado, a gente vai ter mais controle. Use palavras alternativas. Faça a sua lista, seja criativa e coloque apelido nos palavrões. Peseta, que é uma moeda da Espanha, né? Diga pleura, que é uma parte que você tem dentro de você, né? Diga pitomba. Pitomba. Isso é uma pitomba, que é uma fruta. E quando o Vecchio caiu, como caiu 3 vezes, isso é um Vecchio. Ele caiu, mas isso é um Vecchio. Ele cai, mas isso é um Vecchio. Quem está de fora está pensando que eu estou, né? Entrando naquela fase do esquecimento, estou precisando repetir as palavras. Mas é para não soltar uma palavrinha. Que a vontade vem logo de dizer, né? Vá tomar um passe lá no centro, né? Ficaram com medo. Vá tomar um chazinho de canela. Não é, gente? Que a vontade que a gente tem é de mandar tomar um chá de canela, não é verdade? Mas não. Aí na hora H você diz, vá tomar um passe lá no centro, criatura divina. Coloca apelidos nos palavrões. Mas isso não é só assim, gente. Não é só assim que resolve. Não adianta a gente colocar só o apelido. A gente tem que desassociar essa emoção negativa. A gente tem que associar isso é uma pitomba maravilhosa. Eu tinha uma helper e ela dirigia para mim na época, ela chamava todo mundo de idiota no trânsito. Isso é um idiota. Eu já contei isso para vocês. É idiota, idiota, idiota. E aquilo foi me incomodando, né? E foi me incomodando. Eu falei, ô, fulano, vem cá. Por que você chama tanto? Porque é um idiota, não sabe dirigir. Eu digo, não, mas não chama o rapaz de idiota, não. Chama de outra coisa. Diga que ele é um... Vou dizer o quê? Diga que ele é um abençoado. E assim ela foi. Chegava lá, passava um na frente e fazia uma coisa. Isso é um abençoado. Mas adiante, isso é um abençoado. Mas quando foi um dia, aquele dia que ela amanheceu com os pés para trás, né? Ela esqueceu do abençoado. E passou alguém, fez uma coisa na frente lá no carro, e ele disse, isso é um idiota! Aí olhou para mim, eu não falei nada. Ela falou, isso é um idiota abençoado! Os antigos da minha época costumam dizer que o cachimbo bota a boca torta, né? Assim, né? Do lado, o uso. E nós usamos tanto palavrão que a gente fala e a gente nem percebe. Hoje eu também já disse, só podia ser um carro vermelho para fazer isso, né? Mas um carro vermelho porque o carro era vermelho. Porque aí a gente começa a falar da cor do outro, da cabeça do outro, da cor do outro, do olho do outro, da idade do outro, né? Só podia ser uma pessoa de mais idade para fazer isso. A gente não fala assim, né? Vamos dizer, só podia ser um carro vermelho, só podia ser um carro azul para acontecer isso. Isto é um abençoado por Deus, né? Porque, gente, a gente vai desanuviando essa psicosfera da raiva, da ira, que sempre posta ao nosso redor, nessas situações de vida. Nós somos humanos, nós estamos aqui aprendendo, e é no dia a dia. E são com esses lembretes que a gente vai trazendo à memória a necessidade de mudarmos o padrão do que falamos e de como falamos. Né? Então, defenda a sua opinião educadamente, mesmo sem palavrões. Uma frase pode ser muito ofensiva. É aquilo que eu falei, né? Não é só o que dizer, é o modo como você vai dizer, é muito ofensivo muitas vezes, né? E a gente tem que pensar nisso, porque está ali do lado um semelhante, que eu estou convivendo com ele, e que me foi colocado nessa jornada junto a mim. Pai, mãe, irmãos e amigos, chefe, whatever. Então, exercite seus novos hábitos. Falar palavrão é um vício. Ao eliminá-lo, avise seus amigos e família. Eu estou deixando de falar palavrão. Por favor, me corrija. Ou me lembre. Faça um cofrinho. Toda vez que você falar um palavrão, coloca 50 cents lá dentro. Tá vendo? Mas no final do ano, você vai ter só $1. E você só vai comprar um chocolate, um bombom. Porque a gente tem que pedir ajuda, às vezes. Olha, eu tenho essa dificuldade, me ajuda, sabe? Para que a gente... Eu me lembro que quando eu fazia inglês, no primeiro nível, a gente falava muito português na sala de aula. Mas no segundo nível, nós não poderíamos falar português mais. Toda vez que a gente falava uma palavra, a gente colocava 50 centavos de reais. Como é que a gente fala isso? 50 centes de reais.
centavos de reais. E é muito engraçado que a escola fazia isso, do segundo nível até um nível mais avançado. Os níveis avançados não chegavam no final do ano, não tinha quase nada lá dentro, não dava nem para fazer uma festa. Mas no nível 2 a gente fazia comprar bolo, refrigerante, porque tinha muito dinheiro, porque a gente falava muita palavra em português. Então, pense em alguma coisa que possa lhe ajudar. Exercite a paciência. Se você estiver preso no trânsito, em vez de xingar o motorista da frente, tente dizer palavras otimistas. Vai, criatura abençoada por Jesus, que você não encontre lá adiante um sinal vermelho, que às vezes acontece isso, né? De passar e quase que leva o carro da gente, né? Seja persistente. Não desista. Se cair, levante. Opa, falei uma aqui, mas eu vou dar uma corrigida. Não relaxe, pois essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Pela maneira de falarmos seremos conhecidos. A palavra é canal do eu. O que é que eu estou exteriorizando? Como eu estou sendo reconhecido pelo que falo, a forma que falo, a linguagem que estou usando para me comunicar? Jesus disse assim, ó, a boca fala do que está cheio o coração. Do que é que está cheio o nosso coração? Porque é daquilo que está cheio o nosso coração que nós fatalmente estaremos falando. O que tem saído de sua boca? Quem pergunta é um nenê, não sou eu, tá? No começo da palestra de hoje, nessa linda música que Chico psicografou, dizia, né, que tudo que aquele deixou não passou e vai sempre existir. E que a forma dele falar, eu fico imaginando que a forma de Jesus falar devia ser assim, maravilhosa, né? Porque encantava, né? Aquilo embevecia você. E é o mesmo que vai nos dizer, né? Que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus nos abençoe. Muita paz e feliz ano novo.